Olá, boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui a nossa live de hoje, mais um dia, né? Que vamos começar aqui a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos falar hoje sobre as nossas emoções, né? As emoções emitem frequência. Sejam bem-vindos, Beck, Dete, todo mundo que está entrando. Vou chamar aqui a doutora Silvia hoje, né, falar sobre as emoções, emitem frequência. Que frequência será que as nossas emoções estão emitindo? Que frequência será que nós estamos emitindo hoje? Qual será a nossa frequência? Oi, Oi, tudo bem? Como seja vai? bem-vinda! Obrigada, muito feliz de estar com você aqui. Eu também, muito honrada. Seja muito O som bem-vinda. tá bom? Tá bom, estou te ouvindo bem. Você me escuta bem? Escuto. Eu vou só afastar aqui um pouquinho a minha câmera, que eu acho que ela está só um pouquinho pertinho. Agora eu acho que está melhor, né? Vou Tá baixar bem, ela aqui. Pronto. Agora melhorou, né? E aí, tudo bem? Tudo jóia. E você? Que felicidade. Podemos fazer mais uma live juntas. Pois Como é, vamos falar sobre emoções, sobre frequências, doenças, focando sempre no verdade. positivo, né? Com certeza. Um tema muito comum do nosso dia a dia, né? Sim. Afinal de contas, a gente tem várias emoções, a gente está sempre emitindo, assim, né, as frequências. Então, Oi, Cornélia. a gente tem que realmente saber, né, em que frequência que nós estamos para podermos ficarmos sempre saudáveis e equilibrados, porque o equilíbrio que é importante, né, doutora Silvia? Com certeza, com certeza. E aí, gente, vamos começar? Vocês podem colocar que emoção que vocês estão sentindo agora? Vocês podem colocar para a gente saber? Pode ser o mais sincero, mais transparente possível, né? Que Eu estou emoção? empolgada. E você? Eu estou super animada. Eu estava aqui, gente, eu estou super animada para poder assim, saber a frequência que nós podemos chegar, como é que é essa questão da a imunidade cai, a imunidade sobe, que tem essa relação, né, das frequências. Então, eu estou assim, realmente muito empolgada para saber. E vocês podem colocar para a gente que emoção que vocês estão sentindo agora no momento? Podem ser mais transparente. Alegria, felicidade, ansiedade, né, por querer saber. Vocês estão tristes, né, chateados, com raiva. O que vocês estão sentindo agora? Que emoção que vocês estão neste momento? Pode colocar aí só para a gente fazer uma interaçãozinha antes da gente entrar nas energias. A Rosana Valesca está feliz, que dá um sorriso. Cornélia Paz, que bom. Ai, que Nossa, ótimo. Paz, a frequência é lá em cima. Olha, que bacana. Quem mais? Quem mais? Podem colocar para a gente poder já ir fazendo essa dinâmica aqui. O que vocês estão sentindo agora no momento? Qual é a emoção? Gratidão. Gratidão. Olha, que Só lindo. frequência elevada. Só frequência Verdade. elevada. Que bacana. Isso é muito bom, né, gente? Quando a gente sente assim, uma frequência assim, já mais alta, mas a gente tem que saber também que às vezes a gente sente uma frequência que não é tão alta, né? Por às vezes algum motivo que a gente está passando, algum momento, porque nós somos seres emocionais, né? E nem sempre nós estamos totalmente lá em cima. Por isso que nós temos que cuidar para quando acontecer alguma emoção que, né, abaixar um pouquinho a frequência, a gente poder subir para manter o nosso equilíbrio, não é? Então, o importante é ver quando você está nesse estado de paz, de gratidão e de amor. Esse é o estado que nós devemos estar. Esse é o estado que nós estamos em conexão com a fonte, em conexão com Deus, com o universo, né? Porque nós Verdade. somos imagem e semelhança dele, nós somos uma sementinha do todo, né? Uma gotinha do oceano, né? O universo é Deus e nós somos uma gotinha, uma partícula dele. Então, quando você está nessa frequência elevada, você está em conexão, por isso que tudo flui, né? É Quando você verdade. está com a frequência elevada, qualquer coisa que aconteça na sua vida, mesmo que seja algo que te desestabilize, você tem uma força maior, você consegue pelo menos se questionar. Qual o lado positivo? Qual o lado negativo? O que eu posso aprender com esse lado negativo, né? É Então, é muito verdade. importante você conhecer esse seu estado elevado
para você perceber quando você saiu dele. Porque existem tantas pessoas, né, Denise, você que é psicóloga, trata aí no consultório pacientes que nem conhecem o que é isso, né? Só conhecem as frequências baixas, que as pessoas estão com depressão, com ansiedade, com apatia, né? Sim, Que essas frequências são muito baixas, então a pessoa acaba se acostumando, acha que a vida é assim, só que a vida exato, não é assim, né? A vida não é isso. A exato. vida é para ser usufruída, né? Para nós vivermos da melhor maneira possível, e por isso que é importante nós termos a consciência de que nós somos energia e informação. O que eu Sim, falo tem uma energia, tem uma frequência. O que eu penso tem uma frequência. O meu sentimento tem uma frequência. Só que o sentimento, ele é emitido por esse órgão, né, sensorial, que é o nosso coração, ele é 5.000 vezes mais magnético do que o nosso pensamento, ou seja, nós atraímos a nossa realidade, nós construímos a nossa realidade de acordo com aquilo que nós pensamos e sentimos. Só que não verdade. adianta pensar positivo, né? Você precisa ter coerência entre o pensamento e o sentimento, porque senão é aquela coisa, muitas pessoas falam pensar positivo, eu penso positivo, mas nada adianta, lógico, porque não deve estar tendo coerência. Não Sim, adianta eu pensar que eu sou saudável se meu sentimento é de doença. Não adianta eu pensar que eu sou próspera, que eu sou abundante, se meu sentimento é de escassez, é de abandono, né? exato. Então, tem que ter essa coerência. Então, nós podemos começar que tudo é energia e informação e que o pensamento, o sentimento, ele tem uma frequência, né? Tudo Sim, aquilo que nós emitimos. E o nosso corpo, ele é praticamente todo feito de água. E a água é um grande condutor. Não sei se vocês já viram aquele experimento daquele japonês Masaremoto, que ele fez experimento com água e ele emitia frequências para aquela água e ele congelou. E ali naquela, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver como que congelou a frequência da raiva, do ódio, da vingança, e como é diferente a frequência do amor, da verdade. aceitação, da alegria, só que isso acontece o tempo todo dentro do corpo da gente. Imagina como que ficam as nossas células, né? Sim, Como que ficam os nossos órgãos quando nós estamos pensando e sentindo negativo, né? Mas como que é importante você ter consciência disso, eu ter consciência disso, porque nós temos uma escolha, né? sim, com certeza. Depende muito da gente, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ficar nesse mundo, né? De vítima, de que nada acontece com elas, de que ela não muda. Então a gente tem que ter uma atitude, uma ação, a gente tem que querer dar um passo, né? Porque o livre-arbítrio está aqui conosco, né? Então a gente tem que querer, não, eu quero. Então, como você falou, o pensamento e o sentimento. Porque muitas vezes fica aqui só na razão, na razão, na razão. Eu quero, eu sei como fazer. Mas aqui, né, é onde realmente vai fazer a diferença. Então a gente tem que ter atitude. Não, eu quero, eu vou mudar, eu consigo. E aí a transformação vai chegando, não é? E sempre se perguntar qual é a necessidade por trás desse sentimento. Sim, Porque por trás de um desequilíbrio, de uma doença, de um sintoma, ou até mesmo de uma frequência baixa, de eu nutrir sentimentos ruins, existe uma necessidade que não foi acolhida, que não sim, foi aceita, né? Então, existem pessoas que estão doentes por necessidade de sim, olhar, de ser olhado, por necessidade dessa forma eu tenho algum cuidado, ou até sim, mesmo a pessoa está com a frequência baixa lá de culpa, muitas vezes traz lá da infância, porque via os sim, pais brigando e achava assim, eu sou culpado, né? Pode vir da fase gestacional. Nós sim, herdamos memórias de situações traumáticas, desde a nossa pré-concepção até 72 dias antes de nós sermos concebidos, o que nossos pais estavam vivendo naquele momento, passa para nós, fase embrionária, infância, adolescência, fase adultas, e sim, também tem as memórias herdadas geneticamente, que vão passando para o nosso DNA, dos pais, avós, bisavós, tataravós, ou seja, está tudo aqui em nós, né? Então, tem muitas reações, tem muitos sentimentos e pensamentos que vêm de forma automática, que é do programinha, né, Delisa, do inconsciente, né? exatamente. É por isso que muitas pessoas às vezes sentem tem essa dificuldade, né? Várias doenças, ou depressão, ou pânico, ou a ansiedade, e às vezes fica, meu Deus, mas o que eu fiz de errado? Às vezes elas não conseguem ver uma causa. Então, muitas vezes é isso, é do passado,
foi às vezes na fase embrionária, porque muitas vezes foi até inconsciente, né, da nossa mãe, porque todo mundo sabe que as coisas acontecem, né, porque às vezes a gente quer a situação, a Com história de certeza. vida, é todo um contexto, então não é nem porque ela quer às vezes, né, porque nós queremos, mas assim, inconscientemente, né, as coisas acontecem. Não, Então é muito e importante. é o tal do ressentir, né, Delícia? É o Sim, ressentir. Por exemplo, o paciente chega aqui com problema de enxaqueca, ou até mesmo ansiedade, alguma doença. É, Geralmente, eu vou falar que 99% das vezes a causa não está ali naquele problema que ele está vivendo naquele momento. Ah, sim, porque eu briguei com o meu irmão. Ou não, porque eu estou com o meu casamento ruim. Não, quando a gente vai ver, são situações bem lá de trás. E às sim. vezes nem é seu. Às vezes nem é seu, você está sofrendo, você está entrando em ressonância com algo que aconteceu no passado, né? Que nós chamamos transgeracional, de situações bem lá de trás, que nossos pais, avós, bisavós passaram, e fase embrionária também, né? Imagina, quando nós somos fetos, a gente está só recebendo ali as informações. Então, as emoções, elas têm uma frequência, como Sim, tudo na vida, né? Imagina que nós temos um campo eletromagnético, tá? A gente, na saúde quântica, a gente trabalha sempre o sutil. Então, é sim, do micro para repercutir no macro. Então, vamos imaginar que nós temos um campo eletromagnético. sim, Esse campo eletromagnético, ele vai ficar emitindo, ele vai entrar em ressonância com situações, pessoas, tudo mais ou menos com essa frequência. É como se fosse nosso pedido. Entendeu? sim. Então, a partir do momento que eu mudo as minhas emoções, os meus pensamentos, eu vou começar a criar uma nova realidade. Sim, sim, Então, por isso que é importante esse entendimento, eu achei legal essa tua ideia de falar sobre as frequências das emoções, porque sim, isso dá um poder muito grande para as pessoas, né? exato. Existe um psiquiatra chamado Dr. David Hawkins. O Dr. David Hawkins, ele conseguiu quantificar as emoções em frequência. Existem várias maneiras de fazer isso. Existe a cinesiologia aplicada, que a gente, através da força do braço, a gente consegue detectar as crenças e fazer algumas mensurações. Mas também existem aparelhos especializados. Então, só para vocês terem ideia, se eu estiver falando muito, você me fala, tá, Idelise? Eu Tá, estou não, vamos preocupada lá. com o tempo. É o Razão. seguinte, ele colocou essa tabela, né, para nós entendermos sobre nossas emoções, como se fossem sentimentos densos e sentimentos de expansão, tá? Sim, Então, os sentimentos densos de retração são aqueles que nós carregamos, que quando nós ficamos vivendo esse sentimento por mais de 48, 72 horas, isso já vai começar a repercutir na nossa vida. Isso sim, pode repercutir de imediato e como pode repercutir ao longo do tempo. Por sim. exemplo, se eu fico nutrindo um sentimento de vergonha, para vocês terem ideia, os piores sentimentos que existem são vergonha, culpa e apatia. Aham. Esses Desses três aí, qual que é o mais baixo? Qual que tem a frequência são mais mais baixa? baixos é vergonha. Porque Tá. a vergonha é aquela coisa de anulação. O sentimento é que eu não deveria estar aqui. Então, Uhum. aí isso envolve o não merecimento, isso envolve eu quero desaparecer, Sim. entendeu? Só que esses sentimentos, essas emoções, muitas vezes eles vêm atrelados com situações lá da infância, Aham. situações bem lá do passado. Só que aí eu tenho dificuldade de me expressar como realmente eu sou. Então, Sim. acaba que eu fico tendo a tendência a ter esse tipo de emoção. Então, para vocês terem ideia, a vergonha ela tem um nível de consciência de 20, que a emoção é de humilhação. Eu me sinto humilhado, porque eu não posso me expressar, ou então eu fiz aquilo, todo mundo olha para mim, porque essa é a sensação que a pessoa tem, né? Que tá todo mundo Isso. olhando para ela, enfim. Aí depois vem a culpa, que é 30, e Nossa. depois vem a apatia, que é 50. Aham. Esses três tipos de emoções, as pessoas quando ficam muito tempo nessas emoções, elas têm a tendência a ter depressões profundas, até mesmo pensamentos suicidas, porque Ó. inconscientemente eu quero sumir, é de eliminação mesmo, tá? Aí depois vem a tristeza, que é 75, aí depois medo, o medo ele tem um nível de consciência de 100, Uhum. tem muitas pessoas hoje em dia doentes com ansiedade.
porque a ansiedade também está atrelada ao excesso de futuro, mas é o medo também do que está por vir. Sim. Então, por isso que tem muitas pessoas hoje em dia com problemas de ansiedade. Aí depois vem desejo, que é 125, esse desejo é o desejo por ter, que não tem nada de divino por trás. Eu quero porque quero, entendeu? Não tem algo maior. Uma coisa mais assim, a carne da carne, não uma coisa assim mais... É o desejo. Eu desejo aquela mulher, eu desejo aquele carro, mas é um desejo que ele não tem algo divino por trás, entendeu? Sim. Ele é um desejo mais por vaidade. Sim. Aí depois vem a raiva. A raiva, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a raiva. A raiva tem 150 de nível de consciência. Nossa! Mas o que é muito baixo. Só que nós precisamos entender o seguinte: a raiva, ele é um sentimento arcaico de proteção. Todos nós precisamos expressar a raiva. Sim. A raiva tem muito a ver com território. Não invada meu território. Se você guarda também essa raiva, o que acontece? Você vai ter bruxismo, vai ter trisma, aquele apertamento de dentes, você pode ter problemas de fígado, você pode ter vários problemas porque você não expressou a raiva. Ou seja, é como se algo no seu território foi invadido e você não conseguiu expressar. Sim. É importante... nós falarmos aqui que esses sentimentos que eu estou falando que tem a vibração baixa, não quer dizer que você não possa sentir. Você deve sentir, até porque é automático, né? Nós somos seres humanos e nós devemos expressar nossas emoções. A diferença é eu ficar nutrindo aquilo. Isso. Né? Então, eu tenho a raiva, eu expresso a raiva, ei, esse território aqui é meu, ou tal coisa eu não gostei, mas o importante é não ficar nutrindo e vivendo daquilo. E essas percepções de sentimentos, elas são muito diferentes de uma pessoa para outra, né? Porque eu posso, por exemplo, eu já atendi paciente que perdeu o pai ou a mãe e se sentiu abandonado. E já atendi paciente que perdeu o pai ou a mãe e sentiu raiva. Por que ela não reagiu? Por que ele não reagiu? Né? Porque me abandonou. Então, isso é muito... varia muito da história de cada um. Porque cada um tem uma história... E nós vamos enxergar as histórias de nossa vida de acordo com a nossa lente, com aquilo que nós temos dentro de nós, né? Que eu tenho uma história, você tem a sua história, e cada um tem sua história e cada um tem sua verdade, né? Por isso que as percepções são diferentes. Então, aí, vou pincelar aqui, então é importante, gente, saber, essas emoções fazem parte, né? Como a doutora Silva falou, a gente não pode negar porque faz parte do nosso dia a dia, tá em nós. Só que a questão é a gente não guardar e deixar por muito tempo, porque isso vai gerar realmente doenças, não só no nosso emocional, na alma, como no físico. Então, nós temos que liberar. Cada um tem que procurar a sua forma de expressar, de colocar para fora e não acumular. Porque assim, você acumula um dia, ela está de um jeito, 2 dias, 3 dias, quando você vê, está um mês, tem gente que guarda um mês essa raiva, com vingança. Não, eu vou me vingar, eu vou me vingar. E aquilo vai remoendo dentro de você e muitas vezes tem as consequências da doença, né? Exatamente. A doença, ela tem sempre um mecanismo biológico de algo que não foi expresso. O tempo parou naquele momento, entendeu? Então, por isso que é importante a emoção ser expressa. Depois da raiva, vem o orgulho, que é 175. Esse orgulho não é aquele orgulho assim, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho, poxa, eu tô orgulhosa de mim porque eu consegui tal coisa. Não, é o orgulho de que eu quero aquele cargo naquela empresa, porque eu quero mostrar para fulano, para ciclano que eu posso. Ou eu quero uma BMW para mostrar para fulano, para ciclano que eu sou superior. Sim. Então, o orgulho é sempre a informação que você coloca. Você está entendendo? Sempre é a informação que você está colocando naquilo ali. Poxa, eu tenho orgulho de você, meu filho. Isso é um orgulho bom. Esse orgulho aqui é um orgulho negativo. É orgulho com... não tem nenhum sentimento nobre por trás, né? Aí depois do orgulho vem a coragem. A média, tá, mundial é essa aqui, coragem, 200 Hz. O que acontece? Essa mensuração Hertz, ainda
assim, tá meio que dizem que foi mensurado em algoritmo, eu vi que foi em nível de consciência no livro, mas tem muitas pessoas que já falam que foi em hertz, mas assim, vamos falar de nível de consciência. Então, quando você está na coragem ou na neutralidade, é 200, 250, você já está no nível de expansão. Ou seja, você já tem tudo para mudar, para começar a criar coisas boas na sua vida. Só que nessas duas frequências, você nem constrói e você nem destrói. Você fica onde está. Entendeu? É como se fosse assim, assim, vamos ficar assim. Depois da coragem, da neutralidade, vem a boa vontade. Aí você já começa a realizar. Você já começa a fazer. Porque você já sai do estágio de dizer assim, eu quero uma mudança. Eu estou com boa vontade de realizar e de fazer. Essa boa vontade seria frequência boa, então, né? É boa, já é de expansão. Boa. É uma frequência boa. Então seria a primeira frequência boa que a gente tem que manter. Na verdade, a frequência já considerada boa é acima de 200, que é a média mundial, tá? Só que aqui você nem constrói nem destrói, entendeu? Você fica na mesma. Para você começar a fazer coisa, realizar, é a boa vontade, que é acima de 310, tá? Aí, muitos autores dizem também que a raiva, vindo com a boa vontade, ela também te impulsiona a realizar. Tá? A gente tem que ter cuidado, quando a gente fala da raiva, é aquela coisa que eu falei, da expressão do território, mas como que você está expressando isso? Porque isso tem uma diferença muito grande. Sim. Depois da boa vontade vem a aceitação. Inclusive, eu dei muitas palestras que o nome era aceitar, transformar e curar. Porque imagina que você está passando por uma situação difícil. E se você está lá com culpa, com vergonha, com apatia, você só vai piorar. Agora, se eu olho para a situação e eu entendo, poxa, eu encaro a vida como uma universidade. Eu estou aqui para aprender, eu sou uma consciência, sou um ser espiritual que estou aqui para aprender. A minha família, ela é perfeita para aquilo que eu preciso aprender. As pessoas que estão na minha convivência, as pessoas que me circundam, nós somos uma cura do outro. E se eu olho para essa situação e eu me pergunto, Silvia, o que você tem para aprender com isso? Ah, ok, essa situação aconteceu. Por isso, sempre nós temos a escolha de olhar para o positivo e para o negativo. Exato. Só de você aceitar, e Denise, sua frequência já é 350, já é altíssima. Então, então, a própria doença, tá? Vamos supor, você recebe um diagnóstico ruim, que para quem crença coletiva é ruim, eu não consigo enxergar mais como algo ruim ou bom. Mas vamos lá. A pessoa recebe um diagnóstico de uma doença tal. A partir do momento, ela tem duas opções. Ou ela fica lá no medo, na culpa, no desespero, que a frequência é lá embaixo. Imagina o que acontece com as células dessa pessoa. Sim. Ou ela vai olhar e vai aceitar. Ok, essa doença, esse sintoma está se apresentando agora nessa vida, nesse momento para mim. Mas o que ele está querendo dizer? Porque os nossos órgãos, o nosso sistema, ele é muito perfeito. O nosso melhor amigo é o nosso corpo, ele está o tempo todo falando com a gente, né? Então, só de eu aceitar, eu já começo a transformar, porque eu aceito, eu já estou me abrindo, por quê? Para o aprendizado, para o crescimento, para a escuta. Quando eu aceito, eu começo a transformar, porque depois da aceitação vem a razão. Eu já tenho 400 de nível de consciência. Eu já começo a entender a razão das coisas. Poxa, aconteceu tal coisa por causa disso, disso. Aconteceu tal coisa, essa doença veio para me dizer isso. Olha, mas foi por causa desse sintoma, foi por causa dessa doença que eu me achei. Porque eu estava perdida de mim, por exemplo. Entendeu? Muitas vezes também, doutora Sil, as pessoas podem culpar o outro, né? Eu tive essa doença, e às vezes, não, mas foi por causa de fulano, de beltrano, por causa disso, né? Coloca às vezes no outro, né, a culpa, né? Mas isso está errado, né? Porque, na verdade, é a nossa percepção, foi a minha interpretação. Inclusive, quando a gente precisa, quando a gente quer e tem a necessidade de perdoar alguém, a gente tem que falar assim, olha, eu te perdoo porque você não agiu da forma que eu queria.
Não é? Porque cada um tem a sua verdade. E todo mundo é bom, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Nós somos a dualidade. E nós somos a dualidade e ao mesmo tempo nós somos uno. Né? Todos somos um. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, isso já é uma grande transformação. Aí, depois da razão, quando você começa a entender a razão das coisas, vem o quê? O amor. O amor, que é um nível de consciência 500. O que que Jesus veio nos ensinar? Para nós vivermos o amor. O amor cura. Sim. Agora, falando no amor, é legal falar aquilo que você falou no começo sobre o sistema imunológico. O coração e o timo, eles fazem parte do chakra cardíaco. Agora, por que o timo junto com o coração? O timo é para defesa, é para o sistema imunológico. Só que às vezes eu estou me defendendo de outras pessoas. Eu posso baixar minha imunidade porque eu vivo num atrito me defendendo da vida, me defendendo das situações, não é? E, enfim, só que o amor, ele transcende. Quando você ama, o amor cura. E o nosso sistema imunológico, ele pode descansar, porque a frequência do amor é tão grande que não tem, nenhuma doença consegue sobreviver numa frequência de amor. Então, é algo fantástico. Eu tenho uma história dentro da minha família. Meu pai teve câncer de pulmão e na época eu fiquei desesperada quando acontece na sua família. Outra coisa é quando você está ajudando as pessoas que não estão no seu convívio, né? E meu pai, ele foi curado com amor. Ele entendeu o processo dele e graças a Deus ele está bem. E foi tão incrível que foi algo assim, ó. Existe princípios da física quântica, a não localidade, o entrelaçamento quântico, que é o quê? Quando você está entrelaçado com alguém, quando você tem um relacionamento de amor com outra pessoa, independente onde ela esteja, você continua com essa relação, com essa conexão, independente do espaço e tempo. Ao mesmo tempo que existe o seu corpo doente, existe o seu corpo saudável. Sim. Fora do espaço e tempo. Só que a partir do momento, vamos supor que eu preciso perdoar alguém, ou preciso aceitar uma situação com alguém, quanto maior a relação entre uma pessoa e outra, maior é esse entrelaçamento. Sim. Maior essa conexão. Não adianta eu me separar, entendeu, Delisa? Eu vou virar as costas, eu não quero mais saber daquela pessoa, não adianta. Sim. Porque aquilo, você vai estar vibrando aqui, a outra pessoa vai estar vibrando aqui. Sim. Então, a partir do momento que eu olho para cá, e eu emano amor, eu aceito, eu vou o quê? Eu vou me restabelecer e eu posso me conectar com a minha versão saudável, porque nós temos a nossa versão saudável. Nossa versão saudável. É tão interessante, doutora Silva, que eu acho que já aconteceu com você, já pode ter acontecido com as pessoas, já aconteceu comigo. De você dar um abraço de uma pessoa com tanto amor, com tanta vontade, e a pessoa, assim, às vezes fala, nossa, eu me senti mais feliz, ela estava triste, se sentiu alegre. Às vezes ela estava assim, querendo, sabe, com a cabeça assim, atormentada, e ela sentiu paz. Às vezes até uma situação de um sintoma fisiológico, emocional, a pessoa se sente curada. Por quê? Porque às vezes a gente foi ali com tanto amor, com tanta vontade, a gente passou aquilo para a pessoa. Então, assim, realmente é muito importante essa questão do amor. Quando a gente ama e a gente transparece de uma forma, né, do coração, da alma, de dentro para fora, a gente pode estar curando muitas pessoas que estão precisando, né? Pode curar o mundo. A gente sempre fala assim, o Amit Goswami, ele fala assim que nós temos amor para curar o mundo. Nós somos uma fonte inesgotável de amor. Então, a maior ajuda que nós podemos dar para o próximo, para quem está ao nosso lado, para quem está à distância, é vivendo o amor, é sendo amor. Existem seres iluminados, poucos, né, no mundo, mas existem, que basta você chegar perto que você fica curado. Porque a própria frequência é de tanta luz, porque é esse abraço aí que você falou, a mesma coisa acontece quando nós chegamos perto de pessoas com a vibração ruim, a gente se sente mal, né? Porque nós entramos no campo, o campo ele é extenso, o campo, você imagina uma sala cheia de pessoas, uma ao lado da outra, uma boate, um lugar que tem muita gente, o teu campo está em interseção com o campo de outras pessoas. Então, a decisão, a escolha de nós levarmos, né? Eu sou amor,
eu sou segurança, eu sou alegria, eu sou liberdade, eu sou paz e luz e levo para onde quer que eu vá. Mas eu posso ser rancor, eu posso ser ressentimento, eu posso ser, sei lá, escassez, aonde eu vou, eu levo também. Sim. Então, só que o que é maravilhoso? Todos nós temos a luz e a sombra. O que eu quero que cresça em mim, não é? Porque nós estamos aqui para crescer. E a doença ela é formada a partir disso também, né? É um conjunto de coisas. E um dos fatores é o quê? São as emoções. Exato. As emoções que não foram expressas. Já aconteceu assim, eu sei que já aconteceu com muitas pessoas, já aconteceu comigo, a doutora Silvia, de você, aquilo que a doutora Silvia falou, de você estar num ambiente, às vezes a pessoa chegar perto, você estava tão bem, tão feliz, você fica mal. Às vezes você fica com mal-estar, dá até enjoo, vômito, dor de cabeça. E às vezes é essa energia que a pessoa está passando, né? E acaba que deu uma transferência para você. Porque às vezes ela pode estar numa frequência lá embaixo, como a gente viu falando, né? A doutora Silvia falou, das frequências muito mais negativas. Não é? Mas o importante também é nós sabermos que se eu tiver com a frequência elevada e se eu tiver, por exemplo, práticas de conexão, de oração, de visualização, de blindagem, e se eu tiver a intenção de levar amor, o que acontece? No nosso corpo, as nossas células têm receptores, assim como o coração. É como se fossem radares, que a gente consegue perceber a intenção do outro. Sim. Nós conseguimos inconscientemente perceber a intenção do outro. Por isso que nós precisamos viver mais de forma consciente para nós percebermos isso. Então, se nós temos essas células que têm essa percepção e eu tiver emanando amor, se eu tiver com boas intenções e tiver blindada, eu posso entrar em contato com essas pessoas, porque essa energia eu vou conseguir doar. Existem as pessoas que são doadoras de energia, existem as pessoas que são sugadoras de energia. Sim. As sugadoras, elas não são sugadoras porque elas querem, é um equilíbrio do universo. Só que a pessoa que ela é doadora, ela doa, só que é renovável essa energia. Só que ela precisa estar bem o tempo todo. Porque senão você vai sentir como se tivesse vampiro perto de você, você vai se sentir fraco, você vai se sentir sem forças. Então, por isso que é importante manter ali pensamento, sentimento elevado, para a gente conseguir, ao contrário, ao invés de se sentir sugado por essas pessoas, para que nós consigamos levar luz, né? Para onde eu vou levar luz, vou levar amor. Porque aí, de alguma forma, você consegue ajudar essa outra pessoa com a sua simples presença, você já consegue ajudar alguém. Verdade. Então, o amor tem a frequência qual? 500? De 500. Aí, depois do amor, vem a alegria. Alegria é mais do que amor. É 540. Gente, alegria por isso que quando a pessoa é legal ficar assistindo o quê? Coisas boas, lendo bons livros, porque tudo é energia e informação, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, tudo o que eu como, tudo é energia e informação, o que eu estou colocando no meu campo. Então, olha a diferença de eu assistir um filme de comédia ou algo que vá, né, me deixar bem para filmes, novelas que te puxam para baixo, porque a nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. E isso vai tudo influenciar no campo. Até o que a gente come influencia no nosso campo, até a carne influencia no nosso campo. Porque como que aquele bicho foi tratado? Teve amor ali, como que foi, né? O abate, tudo aquilo ali tem uma energia, tem uma informação. E isso acaba sugando a nossa energia. Quando a gente começa a estudar essa parte da parte da quântica mesmo, a gente consegue perceber que, por exemplo, até quando você vai beber, eu estou bebendo um chá. Eu posso emitir a frequência para esse chá de amor. Eu estou bebendo amor, obrigada, gratidão. Quando meu pai foi fazer quimioterapia, eu falava para minha mãe assim, mãe, pega aqueles post-it e escreve na post-it, amor, cura, alegria, porque essa frequência vai entrar, é outra informação que você joga para a quimioterapia. Porque a quimioterapia... Então, figuras, né? Figuras, você coloca uma figura da pessoa sorrindo, de uma pessoa fazendo uma forma de coração, né?
uma pessoa assim alegre, de bem com a vida, com um olhar tranquilo, feliz, né? Isso também é importante. Agradecendo o medicamento, que apesar, faz muito mal. Tá bom, eu não tenho que fazer, então eu vou jogar a informação de que está fazendo bem, e é tudo a informação que você coloca. Sim. Depois da alegria vem a paz. A paz é a iluminação. Paz e depois vem a iluminação, que é 600, 700. Isso aqui são poucas pessoas no mundo que conseguem se manter nessa frequência. Nós conseguimos, em alguns momentos, através de meditação, oração, quando nós estamos muito bem, mas as pessoas que se conseguem manter por bastante tempo, elas têm a capacidade de influenciar positivamente milhares de pessoas. Uma pessoa tem capacidade de influenciar milhares de pessoas. Então, existem seres aqui no planeta Terra, que inclusive vão em alguns lugares e simplesmente ficam parados. Só da pessoa olhar para ele ou para ela já se sentem bem, porque a frequência é muito elevada. Então, qual é a maior ajuda que nós podemos dar para o nosso planeta? É vivendo o nosso melhor. Sim. É eu pensando no outro. Se você estiver bem, é mais fácil estar bem. Porque nós somos uma unicidade, né? Todos somos, a gente tem que ter essa ideia do coletivo. O que eu posso fazer para o todo? O que eu posso fazer para o coletivo? Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Com certeza. Será que eu vou conseguir ser... outro, né? Será que eu vou conseguir ser feliz porque eu sou muito rica, porque eu tenho tudo de material, porque eu tenho isso, ou sou isso ou aquilo? Se eu tenho pessoas do meu lado que não estão bem, não tem como. Isso é tão perfeito que na família, a energia familiar acontece justamente isso, porque é mais fácil, né? É mais palpável para a gente perceber. Não tem como eu ficar brigado com alguém da minha família e ficar bem, é impossível. Porque eu posso até fingir, eu posso colocar um tapete em cima, mas não tem como, faz parte de mim. Isso acontece. A família é ligação de sangue e de alma, né, doutora Silvia? É algo muito forte, é muita conexão ali, é muita energia. E é uma missão, né? E é uma missão. Porque se eu nasci nessa família, eu sou a cura ali e também os outros são minha. Um é a cura do outro. Não existem nem vítimas nem culpados. E quando a gente consegue olhar para a vida desse jeito, a vida fica linda, né? Porque a vida é um eterno aprendizado. E é tudo perfeito. É tudo muito lindo, muito propício para o nosso crescimento, nossa evolução. Então, a frequência maior da emoção é a luz. É a iluminação, que é de 700 a 1000 de nível de consciência. É o limite máximo, né? E depois, pela abaixo, vem a paz. A paz. Esse máximo de 700 a 1000 é aquela... Você já ouviu falar muito no eu sou? Sim. É o eu divino que está, né? Existe o divino em você, existe o divino em mim, existe o divino em cada um. É quando você está totalmente alinhado com o eu sou. Quando a gente faz, né, cada um na sua forma, as nossas orações, a nossa fé, né, quando a gente se conecta, aí que a gente chega no máximo, não é? Não, mas nem todo mundo consegue. Porque para você estar nesse nível, você tem que estar livre de julgamento. Você tem que estar... A verdadeira iluminação é o seguinte, é quando tanto faz eu chegar para você e falar assim, Idelísia, você é linda, você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto de você, como eu falar para você assim, Idelísia, você é péssima, você não te altera, Sim. Porque você não se afeta com o externo, porque você está totalmente integrado com você mesmo, entendeu? Porque o que você sente é seu, é a sua percepção, entendeu? É a sua percepção, porque a vida é como se fossem espelhos. Quando a gente tem essa visão de que as situações, as pessoas que estão na minha frente, na verdade, estão refletindo algo que eu preciso curar em mim. Sim. Então, se eu não tenho esse julgamento, se isso não me afeta mais... É porque eu estou íntegro. Você está entendendo o que eu estou falando? Está Sim. totalmente alinhado, não tem julgamento. Né? A referência é Jesus Cristo. Não tinha julgamento. Né? É simplesmente, tá bom, tanto faz. E a mesma coisa acontece com o elogio.
Sim. Ai, porque, ai, não, ela me achou. Nós somos muito dependentes de elogio e da aprovação do outro. Nós ainda somos seres muito. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? É. Mas à medida que a gente vai tendo uma vida mais consciente, a gente vai perceber, mas será que eu preciso ficar dependente disso? Ou será, poxa, é mudar um pouco essa vaidade, né? Porque nós somos seres que a gente está muito distante de nós, né? Sim. Presa a paradigmas do físico, do ter. Exato. A gente Sim. tem que voltar ao ser, mas a gente está nessa era. Pode ver que É. as pessoas estão indo muito mais para ser. Sim. Está tendo uma transformação muito grande da sociedade. Eu fico muito feliz com isso. Hoje em dia é muito mais o ser. Sim, e a gente está aprendendo e está cada vez mais tentando ser melhor, né? Cada dia, né, doutora Silva? Tentando Sim, ser um com pouco certeza. melhor, né? Então, olha só, vamos passar então para a parte de doenças e emoções, que muitas vezes as Vamos. pessoas ficam muito preocupadas nessa situação. Vamos supor, uma pessoa que tem dor no pulmões, que tem problema de pulmões de saúde. Isso está relacionado ao quê? Ó, não existe uma receita de bolo, tá? Porque, na verdade, a gente tem que investigar que emoção que não foi expressa. Mas toda doença, sintoma, existe algo que não foi expresso, é consequência de um trauma físico, emocional, tóxico, que a pessoa pode ter passado, ou pode ter herdado geneticamente. Sim. Então, vamos supor, meu pai passou por um trauma muito forte lá atrás. Essa memória ficou na célula dele, que acabou passando para mim. Se eu passo por ou vamos supor lá no pulmão, ele passou por uma situação traumática lá que fragilizou o pulmão dele. Aí, de sentimentos de medo. O pulmão está muito relacionado a medo. Aham. Medo, tristeza, medo de morte, medo mesmo. Aí, o que Sim. acontece? Eu vou nascer, se eu tiver nascido com essa memória herdada dele, eu vou ser mais susceptível a ter medo. Eu vou ser mais susceptível a desenvolver alergias. Uhum. Sim. Alergias de pele, enfim. Então, o pulmão está muito relacionado a medo. Medo de morte, medo de não, até mesmo falta de alegria, mas é Ah, mais relacionado a medo. entendi, tá. E fígado, também tem muita gente que reclama de fígado, né? Às vezes dor no fígado, essa questão do... O que que seria o fígado? O fígado, ele está muito ligado a situações de falta. Falta de amor, de carinho, de fé. Pode ter também raiva guardado, mas está muito relacionado a situações. Vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma paciente com cirrose hepática. Não era nada de alcoólico. Aí o que aconteceu? Quando eu fui investigar, eu vi que a memória desse trauma dela vinha lá quando ela tinha uns 15 anos, 16 anos. O que aconteceu? O pai dela era alcoólatra. E ele saía para beber. E ela, nessa idade, ela já ajudava a manter a família financeiramente. Ela trabalhava, tinha uma vida muito sacrificada, porque ela tinha que estudar, ainda tinha que trabalhar para ajudar a manter a casa. E ela pegou ela pegou o pai dela, traindo a mãe dela. Quando ela pegou, o que ela fez? Ela colocou, sem nem perguntar para a mãe dela, se a mãe dela ia perdoar, ela fez por instinto de proteção. Naquela raiva, botou o pai para fora de casa. E o pai nunca mais voltou. O que aconteceu? Depois dessa situação, ela ficou o quê? Se culpando, se penalizando, sentimentos de falta, enfim. Ela só ficou sabendo do pai dela depois, quando o pai dela faleceu, que avisaram. Aí ela cresceu com esse sentimento de muita culpa. Aí ela casou, constituiu família, mas ela não se permitiu fazer nada que ela gostava. Ela gostava de ler, ela não lia. Ela tinha que ficar servindo o marido o tempo todo as coisas nas mãos, fazendo as coisas pelos filhos e ela nada, porque era uma forma inconsciente de suprir essa falta que ela teve com o pai, que ela se sentia, né, a falta do amor dele, enfim, também uma culpa ali se penalizando, que ela gerou essa cirrose. Então, nem sempre não é assim uma receita de bolo, mas assim, a gente precisa investigar. Mas o fígado está muito atrelado ao sentimento de falta. Por exemplo, a gordura no fígado.
o corpo da gente, ele sempre tem um mecanismo biológico para se proteger de algo. Então, se eu tenho medo de falta de comida, falta de escassez, às vezes nem foi a pessoa que passou por alguma necessidade financeira. Às vezes, é lá transgeracional. Os avós passaram fome, ou até mesmo os pais passaram necessidades. Aí, o que que acontece? Ele já vem com aquela memória com medo de falta. A pessoa pode ter aquele dinheiro por mês, todo mês ali, que não vai faltar, mas inconscientemente eu preciso estocar para não faltar, entendeu? É um medo arcaico de falta. Assim Entendi. pode ser fígado, entendeu? E às vezes também os próprios pais podem falar para os filhos: ó, meu filho, eu passei fome, eu não tinha dinheiro, eu tive escassez, hoje você tem tudo para comer, eu não tive o que comer. E às vezes o filho pega aquilo até inconscientemente, né? Com crença, vira uma crença, Isso, exatamente. Tá, o coração também é um ponto muito importante. Muitas pessoas com problema no coração. Coração, o órgão do amor. Ai, dava para falar do coração aqui horas e horas. O coração é o nosso órgão que tem um campo eletromagnético maior. É a coisa mais linda, ele expande, ele é como se fosse um grande radar, que ele capta tudo do meio, traz para o corpo, e do corpo para o cérebro. Então, ele é um órgão sensorial, e nele tem muitas memórias. E ali, justamente, quando eu estou, o que eu sinto no coração? Alegre, quando eu estou amando, quando eu estou sentindo angústia, ressentimento, né? Tudo isso aqui fica no coração. E o coração é um órgão vital. Tudo aquilo que eu vejo como vital, por exemplo, a minha mulher é algo vital para mim, o homem tem a mulher como algo vital, geralmente. O trabalho, então, quando alguma coisa é mexido nesse ninho, são situações afetivas fortes, aí fragiliza o coração. E qual é o remédio? Amor, amor, Amar. amor. Injetar muito amor, né? Muito amor. Amor, amor. E o câncer também, que agora a gente tem visto, né, que está muito expandido. O que seria? Então, o câncer tem diversos fatores, diversos fatores. Tem ressentimentos prolongados, sentimentos de abandono, aquelas coisas que não foi, situações não expressas por muito tempo. Tem também problemas de alimentação, né? Que hoje em dia a alimentação está cheia de agrotóxicos, está cheia de hormônios. Tem que nós chamamos de disruptores endócrinos, até mesmo shampoo, batom. Se você pegar um batom e colocar na sua mão e passar um anel de ouro assim, se ficar preto, tá cheio de chumbo. Isso, então, nós vivemos num mundo, contaminação eletromagnética. Hoje em dia, as pessoas não têm noção, mas essas antenas de alta tensão que ficam próximos de algumas casas, aqui no Brasil não tem controle disso. Isso tudo é radiação. Então, o câncer tem diversos fatores. Claro que sempre é bom lembrar que, se você estiver numa frequência alta, se você estiver nutrindo seu corpo de bons pensamentos, bons sentimentos, vai ser muito mais difícil do seu corpo adoecer, mesmo tendo esse bombardeamento. E também, claro, o câncer vai variar muito de que lugar do seu corpo, qual foi o lugar que ele apareceu, que é o aviso que ele dá, né? Porque cada um tem uma coisa específica, né? Cada órgão, cada tecido é algo específico. Sim, tá certo. E os rins, vamos falar dos rins também, que tem algo que às vezes, né, os rins. Os rins, geralmente, quem tem problemas nos rins, passou por situações de injustiça, ela tem a tendência a ver sempre situações de injustiça, oposição, está muito relacionado à liquidez, a dinheiro também, medo de faltar, ou tem até um exemplo muito legal de um paciente que eu atendi que tinha perdido um rim, e ele estava prestes a perder o outro. Ele tinha um cargo comissionado em Brasília, e ele estava prestes a perder. E quando ele chegou lá no consultório, eu falei, olha só, você vai perder o outro rim, porque você não aceita que vai perder o cargo? Não, mas eu estou acostumado a já ganhar tanto. Sim, mas você não tem opção. Você passou num concurso para ganhar X, agora você ganha 3, 4X, não, você sabia que um dia ia se acabar. Você só tem uma opção, aceitar e aprender a viver com o que você tem. Porque senão você vai ficar sem o rim e sem o cargo, não tem jeito.
e aquele sentimento de falta. Ele logo arrumou a solução. Ele pediu, ele saiu, ele já estava na época de se aposentar, vendeu um apartamento aí de Brasília, foi para João Pessoa, comprou 2 apartamentos, alugou um, e ele ligou para mim e disse, olha, aqui eu sou rico, porque eu ganho 5 mil reais, mas olha, aqui eu sou rico. Então, são todas percepções, né? Então, o rim também está muito ligado a dinheiro, a liquidez. Então, as pessoas que têm memórias no rim, geralmente também têm predisposição a ter problemas no joelho, pressão alta, edemas no corpo, tudo isso vem mais ou menos do mesmo conflito. Ah, sim. Estômago, e o estômago? Estômago está muito relacionado a contrariedades indigestas, situações que eu não consegui digerir. Também está muito relacionado a conflitos territoriais. Muitas vezes está relacionado ao território também, com pai, trabalho, aquela coisa que eu não digeri, eu não aceitei. Sempre lembrando que essas memórias não necessariamente são situações que você viveu no momento. Às vezes, é uma releitura de uma situação lá da sua infância, da fase embrionária, ou até mesmo herdado. E quando você tem uma memória, uma predisposição genética à doença tal, ela só vai aflorar se o ambiente estiver propício a isso. Então, a epigenética já prova que você não precisa ficar assustado porque você, na tua família, todo mundo tem a doença tal. Não! Viva no meio feliz, cuide da sua alimentação, cuida do ambiente, que não tem espaço, não é só um gene que vai desenvolver uma doença, não. É toda uma combinação. Papai do céu fez as coisas perfeitas, né? Para a gente viver em equilíbrio e viver o nosso melhor. É verdade, com certeza. E doenças respiratórias? Doenças respiratórias também está relacionado a medo, tá? Doenças respiratórias, geralmente aqui, ó, arco nasal, muitas vezes está relacionado à fase embrionária também. As crianças desenvolvem muito, bebezinhos, quando a mãe vai trabalhar. Muitas vezes a criança começa a ter problemas, né, no nariz, porque eu perdi o cheiro da minha mãe, ou até mesmo estou farejando um perigo. São situações que também a pessoa pode se sentir abandonada ou com medo, também essa parte aqui. Na microfisioterapia, nós achamos muito bloqueio nessa região, quando a pessoa, quando ela tem esse bloqueio, é como se ela tivesse impedida de florescer, de evoluir. Entendeu? Sim. Porque uma das primeiras estruturas que é formada em nós é o arco nasal. E se instala uma memória nessa época, a pessoa fica com essa percepção. Certo, perfeito. Teve uma pessoa aqui, doutora Silva, que perguntou sobre a leucemia. Leucemia geralmente está ligado a problemas familiares, porque é sangue. Situações na família, entendeu? Só que lembrando, nós somos seres espirituais. Então, todos nós temos situações que nós passamos, porque quando vem uma doença na família, essa doença não necessariamente é só para o aprendizado da pessoa que está doente. Geralmente não. Não tem como. É para todos envolvidos. Sim. Então, muitas vezes, são situações que vêm lá de trás. Situações de resolução, porque por que eu vou nascer com memórias no meu corpo? Eu vou nascer com memórias no meu corpo porque eu sou sempre uma oportunidade de ressignificar. O importante é olhar para a doença e não olhar para ela como com aquela crença e com aquele peso de derrota. Não! O que você está querendo me informar? O que pode ser resolvido aqui? Às vezes aparece num filho, mas a cura é aqui na família. Porque a doença desse filho aqui vai trazer o quê? União na família, porque o sangue ele está sempre relacionado com situações familiares. Mas lembrando que existem fatores também espirituais, ou pode ter sido algum trauma que a pessoa viveu ela, né? A pessoa mesmo, não algo que ela trouxe da família, mas tem que ser olhado para isso, para poder ressignificar e mudar o sentido, né? Mudar o sentido e entender o que a doença está querendo expressar. Certo. Uma pessoa que me perguntou aqui, doutora Silva, sobre doenças autoimunes. Ela está querendo muito saber. Pergunta, por favor, tá, Paula? É Paula, né? Paula, doença autoimune é uma maneira inconsciente de você se maltratar. É quando você está muito distante de você mesmo. Porque quando eu não posso ser quem eu sou,
Quando eu sou obrigada a fazer algo que eu não quero, ou quando eu estou impedida de fazer algo que eu quero, o Travou aqui. meu sistema imunológico ele vai querer combater. Oi, eu acho que caiu. Oi, doutora Silvia. Deixa eu ver se eu coloco aqui para ela, que eu acho que o dela caiu. Só um minutinho, gente. Desconectou aqui, eu vou conectar de novo aqui. Vamos lá. Acho que o dela caiu. Vamos lá. Oi, oi. Vocês estão ouvindo bem agora? Voltou, gente? Deu uma pausa, caiu, mas voltou? Voltou. Vocês podem colocar se voltou, para a gente saber que se voltou normal. Que caiu, né, a conexão aqui. Estava congelado. Foi, acho que ficou uns 10, uns 5 minutinhos. É, Eu fiquei parou. falando, eu não sei nem até que ponto, até onde que vocês pegaram. Pois é, acho que eu estava começando a falar sobre a doença autoimune. Ah, Aí tá. você Então, a começou doença e parou. autoimune, Isso. isso, a doença autoimune está relacionado ao estou distante de mim mesmo. Por quê? Uhum. Porque o meu corpo, ele começa a reconhecer tudo como um agressor. Quando eu deixo de viver aquilo que eu gosto, ou quando eu sou impedida de viver aquilo que eu gosto, ou quando eu sou obrigada a ser, ou viver como eu não gostaria, eu Sim. estou fazendo o quê? Eu estou distante de mim mesma, e o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele vai querer combater tudo. Tudo ele vai ver como agressor, inclusive eu mesma. Uhum. Então, qual que é a cura para isso? Auto-amor. Acorde, se olhe no espelho e diga, igual Luiz Rei fala, o que eu posso fazer por você hoje? O que eu Ah, posso fazer para te fazer feliz? Escute sim. seu coração, seja você. Não deixe de ser você para agradar o outro, para ser aceito. Porque você é única e essencial para aquilo que você veio realizar aqui. Quando você deixa de ser você, você além de estar deixando de viver o seu melhor, você vai estar deixando de contribuir para o universo, porque você é algo importante, só existe você. Para aquilo que você veio desempenhar aqui, você ainda está impedindo do outro também viver o seu melhor, porque ele também tem que aprender, tem que aceitar, né? Quando a gente está querendo controlar o outro, ou a gente está querendo controlar o outro, Sim. tá tudo fora do lugar, né? Porque cada um está aqui para expressar quem realmente é, né? Ou aquilo que veio fazer aqui. É verdade. Nossa, maravilhoso. Gente, a doutora Silva é uma bênção, né? Para as nossas Ô, vidas, gente, nos obrigada. Obrigada. ajudando. A gente fica muito feliz, doutora Silva. A gente queria muito fazer meditação. Será que dá tempo ou melhor a gente entrar e sair e entrar de novo? Não, mas você não entrou e saiu de novo, não? Não, não. Eu continuei aqui na minha mesma live, esperando. Então, acho Ai, melhor a que hora... gente sair e voltar, né? Tá bom, vamos sair e Então, voltar, então. Então, olha só, pessoal, a doutora Silvia preparou com muito carinho para nós, tá? Uma meditação para aumentar a nossa frequência vibracional, tá bom? Então, nós vamos terminar essa live, vamos encerrar, e quem quiser continuar, pode voltar, e ela vai fazer uma meditação para aumentar a frequência, tá bom? E aí a gente dá continuidade, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo, minha mãe estava aí presente, beijo, obrigada, minha Fiquem irmã, atentos, minhas fiquem atentos, tias. ó, fiquem atentos que logo, logo vai ter o workshop Recriar a Vida, tá? Entre quem não estiver me seguindo no meu Instagram, vai lá, porque logo eu vou avisar, tá bom? Isso, gente. Quem não estiver seguindo a doutora Silva, segue, é @Silva Castelo.
Isso, arroba doutora Silvia Castelo. Arroba doutora Silvia Castelo, tá bom? Que ela vai fazer um workshop sobre recriar a vida e vai ter meditações e muitas coisas interessantes para todos nós, tá bom? Um beijo a todos vocês. Até já, vamos voltar para A gente meditar. vai voltar, tá bom? Espero que a gente volte para fazer uma meditação para aumentar a frequência, para a gente poder ficar cada vez mais com um nível de energia maior, tá bom? Beijo! Beijo.